Salve Maria! No vídeo anterior, nós conhecemos um pouquinho do que é este caminho que nós chamamos de Congregação Mariana. E hoje eu convido vocês para que a gente possa juntos conhecer qual é a parte mais importante deste caminho. A Congregação Mariana é um caminho para o céu, e aqueles que percorrem esse caminho, com certeza chegarão ao céu. Para ajudar na nossa compreensão, eu vou apresentar para vocês um personagem. Este personagem é o Congregado Mariano. Este Congregado Mariano é um peregrino que caminha na estrada da Congregação Mariana. O Congregado Mariano, considerando nessa etapa que ele já tenha conhecido a Congregação Mariana, já tenha passado pelas etapas da sua consagração de ouvinte, de aspirante, de candidato, até chegar à sua consagração, e ele já tenha um início de caminhada dentro da Congregação Mariana, aonde ele já conhece a história da Congregação Mariana e aonde também ele já conhece a natureza e os fins da Congregação Mariana. E também ele saiba a finalidade da Congregação Mariana, aonde aqui é o ponto principal, que é a busca da santidade pessoal que este congregado busca nesse caminho. E para que ele tenha essa busca dessa santidade, ele também tem que encontrar ela neste caminho, né? Essa busca dessa santidade, ele só vai encontrar caminhando neste caminho. E caminhando neste caminho, nessa busca da santidade, tem um ponto que é muito importante que esse congregado precisa se preparar nesse caminho, que é a sua espiritualidade, aonde ele vai encontrar nas regras de vida 13 até a 32. Para que ele consiga seguir firme, seguir forte nesse caminho, ele precisa também estar com a sua espiritualidade formada, preparada, porque senão ao longo do caminho ele pode se cansar, pode até desistir. Mas então ele tem que estar com a sua espiritualidade forte e preparado. Mas como o Congregado Mariano pode se preparar para ter uma espiritualidade forte? A espiritualidade do Congregado Mariano, ela deve ser marcada por dois pontos principais. A primeira delas, a vivência profunda dos méritos do seu batismo. Lembrando que o batismo ele apaga em nós o pecado do homem velho, do Adão, e nos regenera em Cristo. Aqueles que são batizados, ou todos os que são batizados, são convidados a uma vida de santidade. O que culmina então com esse caminho, que também nos leva à santidade. Então a vivência do batismo, que é do ponto principal do batismo, que é inseridos nessa vida com Cristo, para que possamos ser salvos, ou para que possamos chegar ao céu, culmina com o caminho que o peregrino vai percorrer. Então a vivência do seu batismo dentro deste caminho é crucial para ajudar a fortalecer a sua espiritualidade. Um segundo ponto para vivenciar essa espiritualidade, que além dos outros congregados marianos que fazem este caminho, nós temos uma especial protetora, que é a Virgem Maria. E nós temos que estar ligado à Nossa Senhora
enraizado nesta devoção com Nossa Senhora por um modelo singular, né, e ligados como se fosse com um cordão umbilical a ela. Não como devotos, mas como devoção, tendo uma verdadeira devoção. Tem um outro vídeo que eu já fiz, e vai estar aqui também o link neste vídeo, que eu faço essa diferença entre ser um devoto ou ter uma devoção. E nós, os congregados e o congregado mariano, ele tem que ter uma verdadeira devoção e não somente ser devoto de Nossa Senhora. Então esses dois pontos, a vivência do batismo e essa devoção enraizada, vai ajudar então a fortalecer essa espiritualidade. E aí nós temos então como fazer isso na prática. A espiritualidade deste congregado mariano, ela deve conter uma vida internemente de atos de piedades. Então, este congregado mariano deve ter uma vida cotidiana de atos de piedade. E esses atos de piedade nós encontramos lá na regra de vida entre a 13 e a 32, mais especificamente na regra de vida 20, que nós temos que fazer todos os dias breves atos de fé. São momentos de oração, de encontros meus com Deus. Então eu vou elencar aqui algumas das coisas que normalmente nós vamos muitos pela devoção e lembramos sempre que a nossa espiritualidade é a oração do terço, a oração do rosário, mas vai muito além. Então nós temos breves atos de fé, nós temos exame de consciência todas as noites, nós temos a leitura das Sagradas Escrituras, nós temos o ofício divino da liturgia das horas, nós temos a prática da direção espiritual, a oração do Santo Terço, que é muito importante. Nós temos o pequeno ofício de Nossa Senhora, nós temos a frequência dos sacramentos, que é muito importante para fortalecer a vida espiritual na nossa caminhada de congregado mariano. E nós temos também o que é muito importante, a frequência nos atos promovidos pelas nossas congregações marianas, como os encontros, retiros, formações, momentos de orações em congregação. E por último, e não menos importante, a prática do retiro anual das nossas congregações marianas. Todas essas formas e orações que eu acabei de elencar para vocês, nós encontramos no nosso manual, o Manual Devocionário das Congregações Marianas. O método, o como fazer a oração em si. Aqui eu gostaria de salientar da importância das reuniões das nossas congregações marianas. Porque é lá dentro das reuniões da congregação mariana onde os nossos presidentes, os nossos instrutores, os nossos padres assistentes, eles nos dão a formação de como a gente faz essas orações, como a gente se prepara para fazer essas orações. Então as nossas reuniões de congregação, elas têm fundamental incumbência de formar o congregado nessa espiritualidade, de dar essa formação para o congregado, de como vivenciar essa prática espiritual. Lógico que nós também temos a nossa prática pessoal de fazer. Mas o aprender é lá nas reuniões da congregação. Então as reuniões de congregação, os presidentes, os instrutores, esses são temas que devem ser insistentemente tratados dentro das congregações marianas, para que as pessoas, até o ponto que as pessoas cheguem à prática de fazer isso sozinho, que o congregado possa aprender de fazer tudo isso sozinho. Lógico que algumas coisas, como o retiro inaciano, não tem como, a gente depende de alguém que possa conduzir, né, o acompanhante que vai nos acompanhar. Mas, por exemplo, para a oração do terço, para leituras, e assim tantos outros, que a gente também possa fazer isso, a gente possa aprender a fazer isso de modo particular, sozinho, nas nossas casas, e vivenciar isso todo dia. Bom, considerando que o congregado mariano ele tenha passado por essa etapa, sendo um bom conhecedor, com uma vida espiritual bem formada, bem preparada, não que ele vai abandonar, mas ele vai instruído para ter uma boa espiritualidade, ele possa dar continuidade para o caminho e vir então
para o segundo momento importante da caminhada do congregado mariano, que é pôr em prática aquilo com que ele aprendeu até aqui agora nessa caminhada, que é participar ou fazer o seu trabalho apostólico. E aqui nós encontramos a metodologia das congregações na regra de vida de 33 a 39. Esse caminho, essa parte do caminho, ele não prepara o congregado mariano para uma atividade apostólica específica, mas para as diferentes realidades que vivem os congregados marianos. E aqui é que é o bonito das nossas congregações marianas, porque todo esse trajetório é igual para qualquer congregado, para qualquer congregação mariana. Mas no trabalho apostólico é o que nos diferencia, é o que nos faz ser diferente sem perder a essência do caminho. Porque em cada realidade, em cada momento do caminho, em cada lugar que o congregado vive, o trabalho apostólico é de uma realidade diferente. E é inserido na sua realidade que você vai, com a sua espiritualidade preparada, você vai desenvolver o seu trabalho apostólico. E aí, mas o que é o trabalho apostólico? O trabalho apostólico é o anúncio de Cristo, seja ele de forma, muitas vezes nós pensamos que é só dando palestra, só falando de Cristo, só dando catequese, mas não é só dessa forma. O nosso exemplo e o nosso testemunho, ele conta muito mais do que aquilo com que a gente fala no nosso trabalho apostólico. Mas aqui eu gostaria de citar alguns exemplos para vocês de trabalho apostólico para que a gente possa deixar um pouquinho mais claro. Dentro das nossas igrejas, o campo ele é muito aberto, até mesmo dentro das nossas congregações, de fazer um trabalho apostólico como um presidente, né, de congregação, como um instrutor dando formação e assim por diante. Dentro das nossas congregações marianas nós podemos fazer um bom trabalho apostólico, um trabalho apostólico de levar as pessoas às orações, o Santo Terço e as outras orações que a congregação mariana nos coloca de fortalecimento da vida espiritual. Mas as nossas igrejas, e basta dar uma olhadinha para a sua comunidade, para a sua paróquia, ela tem uma carência muito grande de pessoas que assumam esses trabalhos, como catequistas, como ministros, na liturgia. Se você não sabe, experimenta perguntar para o seu pároco, faça essa experiência de fazer a pergunta para o seu pároco: padre, eu preciso desenvolver algum trabalho, mas eu não sei como. Faça essa experiência para você ver como vai surgir. E aqui eu gostaria de citar o evangelho que a gente conhece como a Bodas de Caná. Nossa Senhora, ela faz um trabalho apostólico muito interessante da gente olhar. Ela percebeu que estava faltando o vinho e ela, falou a seu filho para que ele pudesse ali transformar a água em vinho. Mas o interessante da gente olhar do trabalho apostólico de Nossa Senhora é que Nossa Senhora não estava sentada na mesa esperando que a viessem servir. Com certeza Nossa Senhora percebeu que faltava o vinho porque ela estava na cozinha, ela estava ali nos bastidores da festa acompanhando tudo o que estava acontecendo, e aí então Maria percebe a falta de vinho. Se o congregado mariano ficar esperando, sentado, e só ir na sua reunião e dali para casa, ele não vai conhecer quando o vinho está faltando na sua comunidade, ou o que está faltando na sua comunidade. É envolvido nos bastidores, nos trabalhos da congregação mariana, da sua paróquia, que realmente ele vai ver aonde precisa, e aí basta em ser inserido que com pouco tempo você vai ganhando jeito e vai ganhando forma para que você possa ir adquirindo qual a melhor forma ou qual o melhor método você se encaixa ali para poder fazer o seu trabalho apostólico. Bom, eu apresentei para vocês dois momentos interessantes desse caminho. Primeiro, a espiritualidade de um congregado que deve estar formado. E segundo, o trabalho apostólico, que depois de com uma espiritualidade forte, conseguir desenvolver um trabalho também com ajuda com os outros irmãos. Esses dois pontos são os mais importantes e que nós, congregados marianos, devemos estar atentos, porque são os principais dentro dessa caminhada. Fiquem com a gente no grupo Mais Que Amigos Marianos,
Compartilhe este vídeo com as vossas congregações marianas e curtam as páginas do Mais Que Amigos Marianos. Salve Maria!